Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live. Hoje, respeita a minha história, será com Catiane Ferreira e tem a dobradinha, né? Tem a dobradinha, mas agora é com a Catiane Ferreira, ginasta. Cara, a Gabizinha já entrou, é isso aí, Gabizinha. Tem muita gente que quer saber a história dessa mulher. Pelo amor de Deus, na hora que nós lançamos hoje de manhã, que estaria presente aqui Catiane Ferreira, as perguntas não pararam. Muita pergunta, que legal, né, cara? Tem mais de 30 perguntas. Mais de 30 perguntas foi mandada para ela, mas muito mais. É que eu selecionei algumas porque não dá para fazer todas. Porque senão acaba a live, o Instagram derruba a gente e aí acaba não falando com ela direito. Mas estamos aqui para ela poder falar aí um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Mulher guerreira, mãe, mulher de casa, é isso aí, mulher, né, cara? E estamos aqui esperando, daqui a pouquinho ela tá entrando. Gabizinha, você é uma das que mandou a pergunta, né? Nós vamos fazer aqui. Nossa, mas tem muita coisa. Vai fugir um pouquinho hoje do tradicional que a gente pratica. Aliás, que tradicional? Nosso canal não tem nada de tradicional, cada hora é uma coisa diferente. E é uma maneira diferente, uma maneira descontraída de dizer aí, de comentar a história da galera. E isso que é o bacana, que a galera tem elogiado, porque nós fugimos do tradicional, daquela pergunta, resposta, aquelas situações cômicas que daqui a pouco ela vai comentar também. Imagina, hein? Eu vi essa mulher fantasiada, eu vi em lugares diferentes. Vou perguntar tudo isso aí pra ela na nossa live daqui a pouquinho. Meu, que história ela vai contar aqui, porque ó, bombou o Instagram hoje. E além disso, através dela, consegui convidar mais duas atletas aí que participarão conosco nos próximos dias. Próximos dias que dia 4 vai encerrar este ano para nós do Respeita a Minha História, as lives. Vai acabar dia 4, infelizmente, né? Mas temos que dar aquele break, tem que dar aquele respiro, né? A gente está direto aí, ficamos direto todos os dias, todas as semanas. Estamos aí, não paramos. Olha, ela chegou. Ah, que boa noite. Vamos lá, vamos trazer você para cá. Manda a chamadinha aí que eu já te puxo. Vou te puxar aqui, tá? Dentro aí da nossa live. Aceita aí. Te convidei. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bem. Ó, antes de mais nada, eu queria te agradecer por você aceitar o convite, por você aceitar participar do Respeito à Minha História, dessa brincadeira que a gente faz aqui descontraída, divertida, para mostrar um pouquinho da história de cada um. E eu estava comentando antes de você entrar, que assim, não sei se você acompanha, mas já passou diversos esportes aqui, já passou diversos atletas, já passou de tudo, comediante, artista, jogador de futebol, jornalista, assessor de imprensa, já passou de tudo aqui. Só que hoje foi diferente. Hoje eu falei que bombou de perguntas, de repente, assim, começou a pingar um monte de pergunta, porque a galera, como já está acostumada com o nosso canal, até elas fazem algumas perguntas, mas quando entra na live, vai mandando, né? Mas, eu selecionei algumas, porque não dava para selecionar tudo. Tipo, muita pergunta. E eu acredito que seja pela pessoa tão generosa, tão legal que você é. Primeiramente, te agradeço e boa noite. Obrigada, boa noite. Então, fico muito feliz pelo convite. Eu estava aqui tentando conectar, fiquei louca, porque não estava dando sinal. Falei, meu Deus, bem na hora da live. Mas é tudo certo. E estamos aí, só começar a fazer as perguntas, eu vou estar respondendo. Depois eu mostro minhas medalhas e meus troféus também.
E é isso. Lá na Sabe o que é? Pode falar. trabalho, ó, sem filtro, tá? Sem filtro de Instagram. Eu real. É isso aí. É isso aí. Ó, não tem essa aqui, viu, Catiane? Aqui o pessoal até brinca, os atletas falam, meu, aqui eu fico à vontade, eu fico descontraído, porque aqui não tem essa, meu, aqui não tem a vida real mesmo, tá? Ok. Vamos lá. Para início de tudo, Catiane, eu brinco que quando você é criança, lá pequenininha, a pergunta que você mais escuta é o seguinte: o que você vai ser quando você crescer? Você tinha uma noção do que você respondia? Se bate com o de hoje ou não tem nada a ver? Então, de início, perguntar, você tá me ouvindo bem? Porque eu tô sem fone. Tô ouvindo. Tá ótimo. Então, de início, quando me perguntavam isso, eu queria ser veterinária. É porque eu conheci a ginástica um pouco tarde. Então, depois eu falei, eu vou ser ginasta para sempre, vai ser isso minha vida. E, infelizmente, atualmente eu não estou trabalhando com isso. Mais ou menos, assim, eu trouxe para minha vida num todo, mas não estou trabalhando com isso. E eu falava que queria ser veterinária, mas assim, nunca nem cheguei perto de curso, nunca nem me interessei também, era coisa da cabeça. Sempre gostei de animais, tudo. Mas hoje em dia eu trabalho com hotelaria, né? Recreação e hotelaria. E eu levo a ginástica em si, as atividades, toda a parte didática, lúdica, para ensinar as crianças que vão lá passar uns dias no hotel. E é bem bacana. Tem algumas meninas que vão lá, tudo é ginastinha, e fica, nossa, tia, você também é ginasta. E acaba que é uma troca de experiência legal. Isso é muito legal, porque vinha tudo a dizer com o que o pessoal foi perguntando durante o dia. Não sei se você conseguiu acompanhar, mas foi muita pergunta. Eu tô falando sério, foi Eu muita vi, pergunta. eu dei uma olhada foi, já para ter uma noção foi, do que eu ia responder. foi muita coisa. Legal. É, e é legal porque algumas coisas encaixaram no que a gente já faz, assim, dentro das perguntas. Então, o que, que eu fiz? Eu juntei os nomes, tipo assim, início de carreira. Então, eu juntei os nomes das pessoas que perguntaram mais ou menos isso, para não ter muita pergunta, né? Porque aí você não vai conseguir responder, mas também falar de todo mundo que perguntou, que eu acho interessante. Tá bom? Então, como a gente já comentou de criança o que você gostaria de ser e como foi o início de tudo, quem perguntou? Olha só, a Daniele Dangli, a Michele Minoyamin, Letícia Gentil, Ana Muniz, Lucas Graciani, Lívia Paz, Larissa Zucolotti, João Rosa da Pink Performance Personal, Letícia Melo Fit, a Amanda Cecília e o coach personal. Tudo isso perguntou de início de carreira, como que foi o início de carreira Então na vamos lá ginástica. responder. Vamos lá. Vamos lá. Eu iniciei na ginástica quando eu tinha 10 anos de idade, porque tinha uma menina na minha escola que ela ficava lá fazendo estrelinha, essas coisas, e eu ficava tipo, eu também quero, só que eu não sabia. E eu acabei ela acabou me inspirando sem saber. Depois que a gente cresceu tudo, que eu acabei encontrando ela, eu contei pra ela isso. E aí eu fui até minha mãe e falei, eu quero, quero, quero. Só que minha mãe, tipo assim, não ligava. Não, em momento Uhum, algum ela teve essa intenção de apoiar. Ela sempre ouviu, mas assim, era da boca pra fora, né? Então uhum, acabou que aconteceu o quê? Eu fiquei insistindo, insistindo e nada. Enfim, acabou que ela não me colocou. Isso com 10 anos de idade. Daí eu peguei e comecei a participar das bandas e fanfarras da escola, 7 de setembro, sabe? E tinha sim, na linha de frente a parte de baliza, que baliza é basicamente o quê? É uma ginastinha, né? Uma dançarina que leva a banda. Ela dança o uhum. ritmo, tudo, e junto da linha de frente. E aí eu falei, então eu vou, que é mais ou menos isso, tinha que dar estrelinha, fazer espacate. Eu falei, é meu sonho, vou realizar, você é a ginasta perfeita. Fui lá, participei da fanfarra da escola. E aí, depois disso, tipo, eu não. Assim, olhando hoje, eu não sabia nada e eu me achava incrível. E foi essa, sabe, esse sentimento assim de, eu posso, eu consigo, eu sei, sem saber, que me fez querer mais.
Daí, o que que aconteceu? Eu participei das bandas e fanfarras de escola, né? E fiquei um bom tempo como baliza da escola, tudo. E depois disso, eu peguei e fiquei insistindo para minha mãe, insistindo. E aí surgiu um projeto aqui na faculdade perto de casa. Só que assim que eu entrei, que quem patrocinava esse projeto era o Banco Pan-Americano, acho que do Silvio Santos, uma coisa assim. Na época que eu entrei, faliu. Então, assim, eu treinei uns 3 meses mais ou menos, sentindo o gosto de estar num ginásio com uma técnica, tudo. E foi muito rápido. Eu não lembro direito como que era, mas eu tenho uniforme até hoje, tudo. E assim, eu entrei depois de insistir muito e acabou. Foi uma coisa muito rápida, isso com 10 Uhum, anos. E daí acabou que nunca mais ouvi falar sobre ginástica e passou isso. Eu falei, ah, não vai dar certo mesmo. Minha família não apoia, eu vou fazer o quê? Aí, beleza. Passou o tempo, eu reencontrei essa minha colega, essa minha inspiração, né? Ela ainda estava na ginástica. Ela falou: olha, abriu um clube, como tinha falido, né? Então acabou esse projeto. Abriu um clube, a professora é a mesma lá do projeto, tal. Fala com a sua mãe para ver se ela paga a mensalidade, é R$ 70 só. E tipo assim, para mim, R$ 70 era muito dinheiro. Minha mãe nunca ia deixar. Aí lá vai eu para minha mãe. Mãe, isso já com 13 anos, 3 anos depois de ter iniciado. E eu já não tinha aprendido nada, assim, né? Eu não lembro. uhum. Eu só sei que foi nessa faixa aí de idade. E aí, com 13 anos, quando eu tinha 12, na verdade, eu falei, mãe, meu aniversário tá chegando, eu não quero bolo, eu não quero festa, me coloca na ginástica, me dá R$ 70 pra eu ir pra ginástica. E ela pegou e falou assim, mas vai gastar só isso? Aí eu falei assim, só vai gastar isso. A minha amiga falou que é só isso. Só que assim, eu não sabia que mensalidade era mensalmente. Aí minha mãe foi lá e me deu R$ 70. Eu fui toda feliz pra aula de ginástica, fui. Cheguei lá na aula de ginástica com a roupa jeans. E não podia estar com roupa jeans. E eu chorava, deixa eu treinar, deixa eu treinar. Era coisa bem de filme mesmo. E a professora não pode por causa do jeans. Aí eu falei, mas se eu voltar pra casa, meu mãe vai brigar comigo e não vai deixar eu voltar mais. E acabou que eu fiquei assistindo o treino inteiro, porque a professora não deixou eu treinar, tava com roupa inadequada. Ou seja, eu entrei no dia do meu aniversário, dia 5 de agosto de 2013, que eu entrei entrando assim para treinar, ou seja, para a modalidade que eu escolhi, 13 anos é muito tarde. Eu já estava ali pré-adolescente, puberdade, então o corpo Uhum, já estava quase formado. E para conseguir a flexibilidade, tudo que a ginástica exige, foi muito difícil. Então, assim, o uhum. início foi isso. Eu vou parar de falar, senão eu vou acabar contando tudo antes de saber a pergunta. Mas foi basicamente isso. Eu comecei aos 10, só que eu treinei bem pouco, assim, foi só para sentir o gosto mesmo. E parei. Três Uhum. anos depois, de presente de aniversário, eu ingressei de verdade, assim, e novamente. E é muito interessante o que você está falando, porque assim, a maioria dos atletas, quando começa, infelizmente, no Brasil, o investimento, as portas abertas são muito poucas, né? É quase nada, para falar a verdade. E eu até brinco com todos os atletas que passam aqui, que é assim, existe o futebol e o resto. Sim. E isto que é aí que está o problema, entendeu? Porque se tem um pouquinho mais de investidor, um pouquinho mais de visibilidade, pode trazer um recurso onde você, por exemplo, podia estar na ginástica até hoje, entendeu? Então são coisas assim que a gente quer contar, quer saber. E dentro de que você já mencionou, a inspiração foi sua amiga, né? Mas como atleta, você tinha alguma atleta que você olhava e admirava, não só na ginástica, mas pode ser em qualquer esporte? Já passou atletas aqui de uma modalidade falar que era o Ayrton Senna, outros falaram que é o Ronaldo Fenômeno, entendeu? Tinha alguém assim que você inspirava para ser um atleta? Então, de início, assim, era tudo muito mágico. Então, eu não focava nisso de querer ser como alguém. Eu só queria treinar. Eu não tinha nem o objetivo de competir. Eu só queria treinar. Eu queria Uhum, fazer a estrelinha que a menina fazia, o espacate que ela fazia. Eu não tinha isso. Ah, eu quero ser como fulano. Não. Eu só queria fazer o que a amiga fazia. E aí, o que acontece? Quando eu ingressei, essa minha ex-técnica, a primeira técnica que eu tive, ela acabou se tornando a minha inspiração, porque ela ainda treinava. Ela tinha uns 20 e poucos anos, era o último ano dela, então ela treinou muito, foi bem emocionante, assim, eu chorava igual a besta, "Ai, eu quero ser igual ela." Então acabou que ela foi minha primeira inspiração. Mas
Na verdade, eu tive algumas inspirações durante a trajetória, mas a minha primeira inspiração, assim, eu quero ser igual ela, foi a técnica, a primeira técnica. E de inspiração atual, assim, que é porque eu conheci tarde também, que foi a minha última técnica. Que, assim, sem palavras, eu vou chegar nessa parte depois. Eu só não posso chorar. Não, aqui pode tudo, Catiane, aqui pode tudo, cara. Aqui é. A gente fala que. Até você brincou, aqui é sem filtro, aqui não tem essa, meu. O pessoal já se emocionou contando. E você vai dar muita risada, que eu também quero rir quando chegar lá no final e você contar um mico que você passou. Isso daí eu também quero. A gente vai dar risada aqui. Ó, dentro da nossa conversa, aí mandaram uma pergunta assim, ó. A Gabizinha, com quantos anos você começou a carreira? Foi com 10, com 13 você voltou. Mas quando você começou a engrenar de novo para fazer, com os 13 anos você continuou? Conta essa partezinha aí. Aí tá, ó, a Gabizinha perguntou, a Claudinha Martins e a Clara. Ok. Então, aí, como eu tava falando, com 10, né, eu conheci e me interessei. Aí acabou que não deu certo. Com Sim. 13, foi quando minha mãe me deu de presente a mensalidade, que aí começou a luta. E aí, quando chegou no mês seguinte, aí eu falei, mãe, a professora falou que tinha que levar mais R$ 70. Ela, mas como assim? Você falou que não é nada. Então, todo mês era uma luta para eu convencer que eu tinha que pagar a mensalidade. Aí eu fazia várias coisas. Eu vendia minhas roupas escondidas, que ela me dava roupa. Eu tinha skate, eu vendia skate, eu arrancava rodinha, vendia o rolamento. Era vários piques para poder pagar a mensalidade. Porque assim, tinha 13 anos, mas eu ainda não trabalhava. Eu arrumei meu primeiro emprego com 14 anos e minha mãe não queria deixar eu trabalhar. Aí eu falei, ué, ou você me ajuda ou eu vou trabalhar. Aí ela falou o quê? Vai trabalhar. Eu fui trabalhar. Trabalhar, enfim. Sobre a idade. Eu comecei aos 10 e aos 13 eu continuei direto até os meus 19. Eu tenho atualmente 20. Eu parei recentemente. Eu acho que eu também vou chegar nessa parte ainda, tá? Eu iniciei aos 13, na verdade, fui até os 19 consecutivamente, sem parar. Hum. Aí, nessa trajetória aí, que a gente quer pegar agora, tá? Dos 13 aos 19, que foi dentro da ginástica. É, primeiro que o pessoal comentou aqui, qual foi o motivo que você escolheu a ginástica? Porque tinha diversos tipos, né, de esporte. O que que... Porque assim, tem uns que fala que pulava demais e gostou da ginástica, tinha uns que olhava alguma coisa na televisão e gostava da ginástica. A, a Malber... Calma aí. Ana Ju perguntou e a Malberk Dolces também perguntou isso daí. Ah, sim. Então, o que acontece é que, como eu falei, eu comecei a ver na escola, né, nas bandas e fanfarras, que tinha meio que essa vaga como ginasta, assim, como baliza, que é o nome correto, né, Uhum. e fazer. Eu queria mesmo só fazer a estrelinha, que eu aprendi muito tarde, por sinal, e queria fazer o espacate. Acabou, ser flexível e todo mundo ficar, uau, ela sabe fazer espacate. Todo mundo fala espaguete, né? Mas é espacate. É, é. E ok. E também o que eu achei muito lindo era a fita. E tipo assim, vendo hoje, não era nada o que eu tinha visto na escola. Era só um Sim. movimento seco de fita de cetim. E assim, nossa, que lindo, todo mundo ficava uau. Eu falei, eu também quero receber uau, que todo mundo fique assim, né? Eu sou menina, então assim, eu sou muito egocêntrica às vezes. E eu queria chamar a atenção de alguma forma, e eu achei que aquilo era pra mim. Eu, desde criança, tá aí também. Desde criança, assim, 4 ou 5 anos, eu dançava num grupo de axé. A minha irmã era dançarina desse grupo de axé e eu acompanhava. Então, esse negócio de dança já é meio que enraizado, sabe? Aí eu fiquei, Uhum. se eu aprender a fazer espacate, uma estrelinha, a fita, acabou, eu estourei. Aí vou brilhar. E foi meio que esse foi o pensamento, entendeu? Ah, eu gostei da fita, então eu vou nessa ginástica. Porque eu não sabia fazer estrelinha. Eu tinha muito medo. E é meio que um dos movimentos mais fáceis, né? E a ginástica artística, que é a outra, ela era tipo mortal, reversão, vários acrobáticos gigantes. Uhum. Se eu não sei fazer estrelinha, eu vou saber fazer mortal. Meio que me desmotivou. Eu queria fazer algo meio que lindo e fácil. Aí, fácil naquelas, né? Porque eu não sabia que era.
Aí escolhi a GR, que é a ginástica rítmica. Uhum. Ó, aí dentro dos 13 anos, você tá ali e tal, e assim, tem que trabalhar para poder pagar, né? Igual você comentou, a, a ginástica. Mas tem um intermediador aí que também é complicado, difícil demais para todo mundo que quer praticar um esporte. E para você, eu acho que piorou, porque ainda ter que arrumar uma forma de trabalhar e alguma coisa assim, que é o esporte junto com o estudo. Isso te atrapalhava? Tipo assim, de você querer fazer a ginástica e ao mesmo tempo estudar? Ah, com certeza. Mas assim, eu sempre fui muito esforçada, sabe? Sempre dava um jeitinho, alguma coisa. E eu sempre fui muito amigável, prestativa com todos os professores da escola que eu estudava na época, assim que eu ingressei. Então, por exemplo, às vezes tinha um festival, uma apresentação, aí eu falava, professora, tal dia vai ter isso. Se tiver alguma atividade, eu posso fazer depois? Aí ela deixava. Começou a entender. E aí, sempre, depois que eu comecei a seguir mesmo na ginástica, tudo que tinha na escola, eu posso dançar isso, posso dançar fita, posso dançar bola. As professoras deixavam, ou as coordenadoras, Uhum, porque era assim, tinha festa junina. Aí iam lá na minha sala, Tatiane, você pode fazer a coreografia? Eu, claro que posso, ia lá. Aí eu falava assim, só que tem um porém, eu não vou conseguir fazer meus trabalhos. E foi meio que uma troca. Eu fazia as coisas uhum, em troca. Só que, quando eu comecei a chegar no ensino médio, começou a me pesar isso. Porque em vez de eu estar fazendo as lições, eu estava dançando e acabou. uhum. Eu que fui correr atrás do prejuízo, mas deu tudo certo, porque eu sempre fui muito ativa, assim, e sou de exatas, então aí não teve tanta dificuldade. A maior dificuldade mesmo foi no último ano do ensino médio, no terceiro ano, que foi em 2017, que acho que a gente vai entrar nisso também, que foi o Sim, ano que eu mudei de equipe, eu mudei de escola 3 vezes e era o ano da minha formatura. Então foi muito frustrante, assim, foi o meu ano, foi o ano punk, que eu fiquei desolada, sabe? Eu não sabia o uhum. que fazer, se eu queria ir para formatura, que era um pessoal diferente, mudei 3 turmas, eu falei, ai, não quero, não sei o quê. Nossa. Então foi muita bagunça. E em relação à escola, porque como eu mudei 3 vezes no mesmo ano, então, eu chegava em um lugar que o pessoal não me conhecia. Então, eu não ia ter a mesma intimidade que eu tinha na outra escola de, ai, professora, Uhum, então, não posso. Ah, não quero saber, essa é a data limite, acabou. Entendeu? Então, assim, foi entendi. complicado. E a primeira competição, como que foi, Catiane? A primeira competição foi muito legal. Eu esqueci um pedacinho da coreografia e, mesmo assim, eu saí muito feliz. E a primeira competição eu ganhei uma medalha de participação. E eu fiquei muito feliz só de ter ganhado a medalha de participação. Depois, só que aí eu me acomodei. Tipo, na primeira competição eu já me acomodei. Eu falei, ai, toda vez eu vou ganhar a medalha de participação, então tudo bem se eu errar ou se eu não errar. Acabou que isso foi bom, por um lado, e por outro lado, não foi bom. Porque assim, se eu errava na competição, eu ficava, tudo bem, eu vou ganhar a medalha mesmo. Só que assim, depois que eu fui amadurecendo no esporte, eu comecei a Uhum, ver o valor do que era eu fazer o certo para ganhar uma colocação, não só a medalha, uhum. entendeu? Tinha que ter um significado maior do que ter só a medalha. Sim. Ó, para ser justo, a primeira competição também entrou com a Diana Maciel também perguntou, tá? Quando você percebeu que você levava jeito assim para ginástica e você falou assim, cara, isso daí eu posso continuar e pode ser que seja uma profissão para mim. Você tinha uma noção assim de, porque assim, normalmente é na adolescência aí que nós estamos falando na sua adolescência já. Que momento que você falou assim, eu acho que dá para eu seguir com isso e eu acho que vai virar uma profissão? A Beatriz Bezerra também perguntou isso. Então, nesse sentido, eu acho que eu só fui perceber mesmo o que eu queria para minha vida em relação à ginástica depois de 5 anos de treino. Porque antes disso, ainda tinha muita imaturidade, eu passei por 1 milhão de coisas, de momentos, por várias equipes também. E então acabava que ficava assim, oscilando, sabe? Ai, vai dar certo, ai, não vai Uhum, dar. Ai, minha mãe não apoia, mas eu vou conseguir se eu continuar trabalhando. Mas tem escola. Então, assim, foram várias oscilações, literalmente, e que eu não conseguia, tipo, eu quero isso.
Porque se eu queria isso, mas eu não tinha um suporte para conseguir isso. Então eu tinha que dar um jeito para pelo menos tentar chegar perto do que eu queria. Uhum. E dentro disso daí, você falou assim, saí de diversas equipes, entrei em várias equipes, tal, com a escola também. Como que foi a sua trajetória nessa parte para a gente começar a montar o quebra-cabeça? Como que foi a saída, a volta, você comentou, dos 13 anos, tal, e dos 13 aos 19. Tem como você modelar a trajetória nessa época aí? Claro, com certeza. Quando eu retornei com 13 anos, era a mesma técnica do projeto, só que em um clube particular, aqui da minha cidade. E nesse Aham. clube particular, eu treinei durante, o quê? 4 anos. Eu treinei até 2000, 3, 4 anos. Eu treinei até 2017 lá. Foram, 3 anos, né? Isso. Aí eu treinei lá e no último ano, a minha primeira técnica, ela engravidou. O que aconteceu? Como eu disse, eu era muito prestativa. Eu sou, na verdade, muito prestativa. Então, eu estava o tempo inteiro querendo ajudar. O que aconteceu foi o seguinte: ela precisou tirar a licença maternidade e entrou uma nova técnica lá. E nisso que entrou uma nova técnica lá, ela não conhecia ninguém, não sabia de nada ainda. E a professora meio que falou assim pra mim: Catiane, você vai dando uma força pra ela. Na época, por imaturidade, essa força eu entendi era assim: você vai ajudar ela a dar treino, vai, sabe? E acabou que Uhum. nesse ano que eu fiquei nessa equipe, eu deixei muito de focar nos meus treinos das minhas séries para ajudar essa técnica nova e acabei Uhum. coisa, sabe? Faltando paciência, falando que não deveria. Meio que foi uma rebeldia, uma fase de rebeldia. Como a técnica dona da equipe não estava lá, então eu meio que larguei de mão. Eu ajudei muito, mas também dei umas vaciladas assim, tipo, hoje eu não vou treinar mais sério, hoje não sei o quê. Meio que virou bagunça. O que aconteceu foi que também teve uma parte de ingratidão da parte da equipe, e no final do ano, quando a técnica voltou, na verdade no começo de 2017, isso foi no final de 2016. No começo de Uhum. 2017, estava retornando os treinos, as duas me chamaram lá e simplesmente me desligaram da equipe porque Nossa. era um rebeldia. E eu, tipo assim, eu fiquei muito triste, nossa, eu fiquei acabada, eu engordei, fiquei ansiosa, enfim, N coisas aconteceram. Por que que ela Uhum. fez? Pelo que eu não consigo esquecer. Talvez ela veja essa live, ela esqueça do que ela falou, mas eu não esqueço. Ela me disse assim: eu tentei falar com a sua mãe milhões de vezes para ver se você melhorava o seu comportamento. E a sua mãe nem sequer me respondia, não me atendia, que não sei o quê. Só que, por ela ser a minha primeira técnica desde 2010, quando ela me conheceu, ela sabia muito bem que a minha mãe estava nem aí, minha mãe não apoiava. De início, assim, minha mãe não apoiava. No meio da trajetória, minha mãe não apoiava. Minha mãe, se pudesse, eu nem teria entrado. Então, assim, foi uma luta. Ela sabia que eu não tinha esse apoio da minha mãe, porque Uhum. meu pai não tinha esse apoio da minha mãe. E mesmo assim, ela preferiu resolver as coisas comigo, com uma criança, como ela citou, que era imatura, não sei o quê, em vez de tentar, sabe, alguma coisa, me dar condições. Por exemplo, se Uhum. você dá, não vai ter jeito. Não me deu essa opção. Eu não lembro dela ter sentado comigo e falado: olha, eu tô incomodada com isso e aquilo, seu comportamento assim, assim, você perdeu o foco. Não teve essa conversa. Foi simplesmente assim: ó, você tá sendo desligada, não serve mais pra minha equipe, acabou. Foi bem punk. E acabou que eu falei: acabou minha vida na ginástica, porque não tem mais equipe de ginástica no mundo. Tipo assim, foi um apagão, um blackout. E aí Sim. eu peguei e fiquei tipo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? O único clube de ginástica que tinha, na época assim que eu tava pensando, era na cidade vizinha, onde ela Uhum. atleta, essa minha primeira técnica. E eu falei assim, Uhum. mas pra lá vai dar ruim. E eu vou sentir a oportunidade de falar. Nossa, foi muito rolo. Se você perguntar, eu vou contar tudo. Aí, o que Pode aconteceu? falar, pode falar. Eu fiquei e fui pra esse. Eu mandei mensagem pro responsável do clube falando: ai, tem vaga, não sei o que, desesperada. Porque eu falei: não, eu vou entrar na outra equipe e vou fazer ela passar raiva. Tipo isso. Só que eu parei pra pensar e falei: meu, eu, de verdade, nunca fui uma.
ginasta talentosa, eu sempre fui uma ginasta esforçada. Tipo assim, tinha um movimento tal que eu não sabia fazer, eu lutava até conseguir. Às vezes não conseguia, Uhum. mas força de vontade de estar ali tentando. Só que assim, talentosa, de tipo assim, nossa, essa menina nasceu com... Não, é até porque eu comecei tarde no esporte. Pra ginástica, eu comecei muito tarde. Então eu tive que correr atrás do prejuízo muito rápido. Aí, beleza, Sim. eu falei, essa equipe, ela era dessa equipe, é uma equipe excelente. Assim, só tem ginasta boa, tem a ginasta de iniciação, só que assim, é só, na minha cabeça, até pelas coisas que ela falavam pra gente, meio que fez uma imagem já na nossa cabeça, aí o técnico é assim, as ginastas são assim, então eu falei, não, não vou. Uhum. Aí, mensagem. Aí eu falei, quer saber, vou mandar. Aí mandei. Eu ficava assim, ai, será que eu retruco? Será que... Só que eu esqueci de mim e fiquei só pensando nela. Poxa, ela vacilou comigo, não sei o quê. Tudo bem, eu posso ter errado em algum momento, adolescente, sabe? Mas não teve a simpatia da outra parte de ter tentado me dar uma chance, porque não deu. Você falar que deu, não deu, Uhum. não teve nada. Foi um ranço mesmo que se instalou. E aí acabou que isso passou pra mim. Agora também, enfim. E aí fui e mandei mensagem. Daí o responsável me respondeu, falou, olha, vai ter um teste semana que vem. Eu falei, nossa, mentira. Aí fui para esse teste, morrendo de medo. Cheguei lá, tinham 17 meninas no teste. E eu morrendo de medo. Aí fui, fiz, eu tava super dura, já tava 2 meses sem treinar, porque a flexibilidade, ela precisa ser treinada todo dia, Sim, senão eu sim. super, eu super nervosa. Aí saí da escola e fui sem minha mãe saber. Minha mãe não sabia de nada, de nada. Cheguei lá, aí super feliz, ele falou, tá, vocês vão receber um e-mail com a resposta. Aí eu recebi o e-mail falando que eu tinha sido aprovada, só foi aprovada eu e mais uma menina. Aí eu fiquei super feliz, Nossa. da minha idade só eu e uma menina. Aí entrou nós duas, só que ele mandou lá a mensagem falando que eu tinha sido aprovada e tinha uma condição, eu ganhei 25% da bolsa. Aí eu falei, ah, tudo bem, deve ser uns R$ 70, então minha mãe nem vai desconfiar que Uhum. minha mãe, eu espero que ela não veja essa live, senão ela vai atrás da professora. A minha mãe não sabe pulsa, a minha mãe não sabe nada. É tudo no sigilo, a minha carreira nessa parte. Aí, beleza. O que eu fiz? Fui lá e fiz o teste e fiquei esperando o e-mail. Aí, quando ele mandou o e-mail, ele me deu 25% de desconto. E aí eu falei, beleza, vai ser barato. Quando eu fui ver, a mensalidade era 150, era tipo o dobro do que era do Hum. e agora? Eu não sei se você sabe, Guarujá, Santos, a Baixada Santista aqui. Eu Sim, sou do sim. Eu moro em Guarujá, São Paulo. isso, eu sou do Guarujá e esse clube, esse segundo clube é em Santos. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É o dobro do negócio. Eu vou ter que vender todo o meu guarda-roupa. Juro, eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a fazer o quê? A fazer o trabalho do pessoal da escola. Aí eu faço o trabalho, faço capa, sabe aquelas capas com a régua de letra? Eu tenho régua de letra com Uhum. a e maluca, maluquinha. Só que eu comecei a não ter tempo. Eu peguei, dei um jeito. Eu não lembro o que eu tinha feito. Se foi uma rifa que eu fiz, alguma coisa assim. Eu inventei fazer um bingo, alguma coisa. E peguei um dinheiro da primeira mensalidade. Paguei. Acabou. Aí eu falei, entrei. Entrei, agora eu me viro. E aí foi isso. Começou aí. 2017 eu mudei para essa equipe. E entrei super cabreira, porque a imagem que ela me passou do técnico era muito assim, sabe? Rude. Então já Uhum. pé Uhum. atrás. Poxa, do jeito que eu sou, se ela acha que eu fui mal criada, se ela acha que eu fui rebelde, então eu não vou durar um mês aqui. Eu só sei que foi totalmente, juro, foi totalmente diferente do que foi me passado. E quando eu entrei Sim. lá, eu fiquei sabendo que essa minha técnica, ela tinha mandado mensagem falando: "Ah, não é para aceitar fulana aí, entendeu? Porque ela saiu da minha equipe". Tipo, Nossa. foi uma coisa muito imatura, falou de maturidade de mim, mas foi imatura das duas partes, sabe? Aí eu falei assim, ai, quer saber? Vou desistir, minha mãe não me apoia, até minha ex-técnica não me apoia, tá tentando me queimar, não vou ter futuro. Foi assim que eu pensei. E eu fiquei realmente triste, já tava pensando em desistir. Mas aí aconteceu de ser meio que, como era janeiro, eu consegui um extra em um restaurante. Foi aí meu primeiro emprego, no caso. Peguei e fui sem minha mãe deixar mesmo, depois ela deixou. Aí ela nem sabia que eu tava vindo pra Santos treinar, não sabia de nada. Olha isso, só minha irmã sabia, assim, que ela não ia deixar. Eu sabia, eu conheço a mãe que eu tenho. Aí, até eu desconstruir esse tabu da cabeça dela que esporte pode dar um futuro, tudo, é porque é de roça, né? Então, assim, nunca fez nada de Uhum. esporte. Não tinha, na verdade, essa visão. Eu falei, meu Deus, vai ser uma luta, uma luta. E realmente foi. E fui, continuei.
E aconteceu de eu conseguir um emprego e fui juntando dinheiro. Todo o dinheiro possível que eu conseguia juntando, fui. E continuei pagando a mensalidade. Só que aí começou a chegar as competições lá. E eu fui selecionada, tudo pra ir competir normal. E eu morrendo de medo, né? Porque a equipe top, eu falei, nossa, imagina se eu cago numa competição, o peso que vai ser carregando o nome desse clube. Então, Uhum. super. Aí, beleza, fui, competi normal. Só que quando tava chegando nas competições, tinha que pagar, não tinha apoio de nada. Tinha que pagar a viagem, tinha que pagar o colan, tinha que pagar a inscrição, tinha que pagar a arbitragem, fora a mensalidade, a comida, de repente o dinheiro de emergência. Então, foi loucura. Eu pedia para minha irmã, eu pedia para as pessoas, assim, minha madrinha, sabe? Ia pedindo para minhas Sim. amigas, depois eu pago. E, enfim, foi um ajudando o outro. Várias pessoas me ajudaram, eu não esqueço de ninguém. Só que assim, foi bem pesado mesmo. Você perguntou uma coisa, e eu tô falando tanta coisa que eu nem lembro o que você tinha perguntado. Não, você foi respondendo certinho, você foi respondendo toda a trajetória que tinha acontecido, para a gente poder entender toda a sua trajetória, até você já chegou até o 2017. Você Isso. chegou aí para, né? Eu vou contar, depois você vai perguntar mais. Depois que eu entrei Tá. nesse Santos, aí o técnico falou assim: ah, legal, não sei o quê. Ele começou a acreditar em mim. Eu sentia isso, ele me falava tudo. Ele me motivava de um jeito que eu ficava, nossa, eu realmente posso, eu realmente não sou tão ruim como eu imagino. Então vamos lá. E aí ele pegou e falou assim: ó, tem uma proposta, você tem super o perfil das ginastas de Cubatão. Eu tenho uma equipe lá, eu vou te colocar lá, que não sei o quê. Aí eu, ai, que legal, não sei o quê. Aí depois eu falei, como assim, Cubatão? É tipo 2 cidades depois da minha. Eu falei, meu Deus, e Uhum. agora? Aí assim, eu atravessei para ir para o ginásio. Eu atravessava uma balsa e pegava 2 ônibus. Para ir para Cubatão, Nossa. pegava 4 ônibus e a balsa. Aí eu falei, ai, e agora não vai dar. E eu falando para ele, não vai dar. Nossa. Eu lembro. Ele olhou para mim e falou assim: você chegou até aqui. Eu sei que você vai dar um jeito. Aí eu falei: é, realmente, eu vou dar um jeito. Fui lá, falei: beleza, pode me colocar na equipe. Minha mãe sem saber de nada. E fui para a equipe de Cubatão. Quando eu fui para a equipe de Cubatão, daí eu tive que falar que tá tudo para eu só não contei a parte que eu fui expulsa. Mas ela sabe de tudo, menos a parte que eu fui expulsa. Aí eu falei para ela, mãe, eu recebi uma proposta, mas também a parte que ela não sabe, não sabia no caso, era que eu pagava a mensalidade, né? Porque eu pagava, Uhum. senão porque ela queria que eu investisse em alguma coisa, sei lá, estudo, curso, né? Sim. Peguei, eu estava pagando minha mensalidade quietinha. E comecei para Cubatão, porque eu falei para ela, mãe, vou começar a demorar, a chegar tarde, porque eu recebi uma proposta importante lá em Cubatão, não sei o quê. E a pada, né? Vou colocar para carregar aqui. Ela começou a ficar toda preocupada, porque é longe, e eu ia sozinha para Uhum. trabalhar. Aí ela acabou deixando, assim, né? Mas sempre mantendo contato. A partir daí que ela começou a falar, caramba, se ela receber uma proposta legal, tal, então acho que realmente vale a pena. Ela começou meio que a acreditar, só que ela não demonstrava isso. Ela começou a se preocupar, mandava mensagem, tudo. E começou a ter ciência de que eu estava me dedicando àquilo. E eram horas. Era tipo 6 horas de ônibus, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, Nossa. 8 horas de treino. Então, assim, era o dia inteiro. Aí eu conversei com a dona do restaurante. Eu falei, olha, só vou poder trabalhar final de semana, tá? Você pode me ajudar? Daí ela falou, sim, ok. E ficou por isso, mas ainda bem que me entendeu, porque se fosse outro, falava, não, não dá, tchau. Só que é que tá. Se Com certeza. eu trabalhava só final de semana, eu só conseguia juntar o dinheiro da mensalidade e algum trocadinho para pagar algumas passagens. Aí começou a ter o problema. Como que eu ia pagar passagem de 4 ônibus mais balsa? E fora Uhum. que, aí fora que, quando eu mudei para Cubatão, no final de 2017 para 2018, o que aconteceu? Eu precisei mudar de escola, porque como era muitas horas dedicadas tanto ao treino quanto em ônibus perdido, a hora perdida em ônibus, então eu tive que mudar de escola. Eu mudei para o centro da cidade, eu moro mais para cá, nas comunidades. Eu tive Uhum. que ir para a escola do centro da cidade, aí lá eu tinha que almoçar, às vezes eu levava marmita, azedava, eu tinha que comer fora, aí eu só tinha o dinheiro da passagem. Então, assim, foi bem complexo tudo isso. E acabou que eu fui lá para Cubatão.
lá de Cubatão, aí ele falou assim, agora a gente vai representar São Vicente. Aí eu falei, mas eu não vou treinar São Vicente, aí já é demais. E eu fiquei pulando de cidade em cidade. Fiquei pulando de cidade em cidade. E depois que passou muito tempo, eu comecei a ver cada cidade que eu ia era um degrau a mais que eu ia subindo. Porque cada cidade que eu fui passando foi um aprendizado imenso e as oportunidades, assim, que se eu tivesse continuado na equipe que eu iniciei, eu não teria essas oportunidades. Não desmerecendo, mas assim, parece que tinha que acontecer isso, sabe? Depois Sim. de 10 anos que eu fui aceitar, nossa, eu tinha que ser expulsa, eu tinha que ter sido rebelde, tinha que ter acontecido isso, porque senão eu ia estar estagnada no mesmo lugar e não teria experiência nenhuma que eu tenho hoje, né? Aí eu falei, ok, aceito, é o karma. Então vamos lá. E continuei, representei a várias cidades e continuei treinando com Cubatão. Com essa condição. Tá bom, eu vou representar São Vicente, mas treinando em Cubatão, porque aí já é o limite. Se fosse para outra Uhum. cidade, tá. Aí não tinha como. E aí, você pode fazer outra pergunta, senão eu vou ficar falando aqui um monte. Mas é ótimo quando acontece isso, Catiane. Ó, eu acho que isso daí é de ginasta, viu? Porque todas as ginastas que passaram por aqui, elas falam, porque elas têm vivência. Elas têm muita coisa para contar, muitas dificuldades. Meu, eu não sei se você tem noção das ginastas que passaram aqui também falando. Você sabe algumas? Sim, eu vi que a Dani Hipólito, né? Eu vi algumas, A, dei uma olhada no seu perfil. a Dani, a Daiane, a Débora Eu agora, Medrado, ó, lisonjeada com você. isso. Meu, eu até brinquei, porque assim, o pessoal falou, poxa, mas foram muitas ginastas, né? Eu falei, meu, com a de hoje, vai para 11. 11, passaram 11 ginastas aqui comentando com a gente. E todas, praticamente, comenta bastante. Por quê? Porque tem muita vivência, Catiane. Tem muita situações diferentes. Oi? Tá me ouvindo? Oi, tô. Deu uma travadinha aqui. Deu uma travada? Então, eu estava comentando, porque é muito importante você falar mesmo, não tem problema de falar, porque dentro do que você vai falando, eu vou te perguntando depois. E aí, assim, ó, a pergunta que fizeram para você: qual o maior objetivo da ginástica hoje para você na sua vida? A Na Universe perguntou. Ah, sim. Então, hoje, o que que acontece? Eu tinha o objetivo, antes da pandemia, de iniciar a faculdade de educação física e, de repente, estagiar, depois virar técnica e continuar nesse ramo aí de esporte e na ginástica mesmo, né? Só que o que Aham. aconteceu? Eu trabalhei em hotelaria com recreação, né? E depois da pandemia continuei, graças a Deus, no meu trabalho. E eu fiquei meio assim, de ser mandada embora por causa dos cortes que teve. Eu falei, meu, não tem como. Eu não moro mais com a minha mãe. Depois que eu saí da ginástica, aconteceram várias coisas boas, graças a Deus. E o que acontece? Quando deu a pandemia agora, eu pensei que ia ser desligada do trabalho e não teria condições de pagar a faculdade. Porque quando eu consegui uma bolsa atleta da faculdade, eu tinha conseguido a bolsa em Santos, mas eu treinava em Cubatão e morando no Guarujá. Então, assim, Nossa, não tinha a como. logística não Aí eu falei, ajudava, né? meu, sim, não ajudava. Eu falei, olha, ou eu vou fazer a faculdade ou eu vou treinar. Porque me mudar não tem como. Se eu não trabalho, como que eu vou me manter fora? E aí o que Uhum. aconteceu? Eu peguei e falei, meu, agora não vai dar para eu iniciar a educação física se eu não conseguir a bolsa, né? Porque eu tinha parado a ginástica esse ano. E aí eu falei, não, então não vou iniciar, vou para minha segunda opção. Daí eu iniciei em licenciatura em pedagogia, mas eu ainda tenho a vontade de fazer educação física e pretendo em breve já iniciar. Fazer duas faculdades? Sim, A vida que eu tive de atleta, fazer duas faculdades é detalhe. É com detalhe. certeza. Mas E, assim, e, e aí por enquanto eu não. aprendizado nunca é demais, né? Sim. E daí, por enquanto, eu tô fazendo só a licenciatura em pedagogia, né?
E eu pretendo sim fazer educação física, eu vou fazer, que demore, mas eu vou fazer. Pretendo fazer logo. Mas o meu objetivo atualmente seria estar estagiando, fazendo algo do tipo. Mas por que que eu tô fazendo pedagogia? Porque é a minha segunda opção. Eu também dou aula de dança em creche, né? E trabalho com recreação, com criança, então tá tudo ligado uma coisa na outra. E fora que para prestar concurso público também já é uma mão na roda. O que Com acontece? certeza. Eu trabalho no Sofitel Jequitimar, que é o que todo mundo conhece como o Hotel do Silvio Santos, né? Então, aí eu trabalho lá na parte da recreação. Mas eu caí na recreação de balão. Por quê? Eu entrei lá quando eles abriram um projeto para bailarinas. Eu estava treinando ainda. Eu fiz, Uhum, tipo, 1 milhão de entrevistas e também achei que não ia entrar. Entrou eu e mais 5 meninas bailarinas. Nós entramos para fazer show todas as noites lá no lobby do hotel, para os hóspedes e tal. E eu só consegui entrar porque vou chegar nessa parte também. Eu fui fazer a auditoria lá e tal, e eu tive que fazer uma apresentação, né, para os jurados lá, tudo que estavam fazendo a entrevista. E eu usei um colã. Eu falei, eu vou com o que eu tenho, esse é meu conteúdo. Eles estavam em busca de uhum, dançarinas. Eles usaram isso lá na seletiva, dançarinas. Eu não me considero dançarina, me considero atleta, ginasta, bailarina, uhum, assim, entre aspas, né? Bailarina entre aspas. uhum, Porque, assim, a gente na ginástica também faz muito balé, porque é um preparo bom e é a base, né? Só que eu não uhum. gosto de balé. Não gosto de balé, mas eu faço e tá tudo certo, tá tudo certo. Porque precisa. Aí eu peguei e me apresentei lá como dançarina e tá tudo certo. Mas eu deixei claro que eu era ginasta. E tinha aparelho, tudo. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu mandei um e-mail, foi tipo assim, eu voltei a treinar, né? Aí Uhum. o meu professor de dança chegou lá esse dia eu não queria ir pro treino. Eu acordei mal, 7 horas da manhã, peguei e fui treinar. Aí o meu professor de dança falou assim: ai, tá tendo uma audição lá no hotel, que não sei o quê. Eles vão abrir vaga para dançarino. Manda o currículo. Eu falei: eu? Que nada, eu vou nem passar. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou: vai ter audição amanhã. Tipo, ele falou: hoje vai ter amanhã. Aí eu falei: poxa, acho que eu vou mandar, vai que, né? Peguei e mandei, como se não quisesse nada. Até fiz um Uhum. currículo artístico, assim, deu na telha. Ai, vou fazer, me dediquei e fiz, assim, em horas. E mandei. Meu, deu meia hora, me retornaram o e-mail. Ai, tudo bem, que não sei o que, que legal que você entrou em contato. Você pode vir amanhã na entrevista, tal hora, com a coreografia de tantos minutos. Você tem pronto? Não sei o que. Eu falei, eu tenho, tinha nada. Mentira. Eu tenho, vou sim, tal hora, eu vou estar aí. E foi tudo muito em cima. E eu fiquei super assustada, super feliz ao mesmo tempo. Foi um misto de emoções. Só de ter Sim, sido chamada para fazer a entrevista, eu já fiquei com uma esperança, né? E fiquei feliz por ter sido notada, porque normalmente você envia currículo por e-mail, acabou. Ninguém te responde. Aí tudo bem, fui e entrei no hotel como dançarina. Fiz as entrevistas tudo e na entrevista, no dia da audição que eu fiz, eu dancei uma música, da minha última competição na ginástica. Foi bem emocionante. E eu fiz fita e fiz corda. Fiz esses dois aparelhos que eu gosto bastante. E fui de colã e de uhum, coque. Fui bem ginastinha. Fui de colã, de coque, com a maquiagemzinha que eu ia competir. Bem uhum, ginastinha. E isso com 18 anos. Eu tenho 20. Com 18 anos. Quando eu cheguei lá, só tinha dançarina de navio, as mulheres, tipo, com 30 anos, 20 e poucos. nossa. Eu com 18 anos, frescos. Aí eu falei, e agora? Mas eu fiquei com medo, porque vim aqui só pra dar oi. E as mulheres, tudo assim, tinha uma que ela era bailarina internacional, tinha até um nome artístico top. Eu falei, gente, aí perguntaram, qual é o seu nome artístico? Eu não tinha nome artístico. Aí eu falei, e agora? Eu não tenho nome artístico. Aí comecei a me preocupar daí. Foi uma experiência muito louca, mas deu tudo certo. Aí fui, fiz a dança, mas depois que eu conheci as candidatas, eu já fiquei murcha. Falei, já era. Aí me chamaram para 2, 3, 4. Eu fiz 5 entrevistas. Quando eu fiz 5 entrevistas, eu falei, estão me enrolando, não vou entrar. Fui e entrei. Dancei durante um tempo, foi tudo maravilhoso, uma experiência muito boa lá no hotel. E aí, depois de um tempo, eles meio que cancelaram esse projeto das bailarinas, porque
A estrutura do hotel é muito boa, só que não tem palco, não tem iluminação, tudo que necessita, né? E Uhum, uhum, no momento do hotel, não era a hora certa deles investirem nisso, tal, porque a ideia das bailarinas partiu do Silvio Santos. E o hotel, a administração, é uma multinacional, então assim, são parceiros, não é totalmente do Silvio uhum. Santos lá. O que aconteceu? É uns rolos internos. Aí acabou que cancelou. E daí o gerente falou assim: olha, se vocês quiserem continuar aqui no hotel, vocês vão poder continuar na parte da recreação. Aí fica opcional de vocês. Eu, no emprego, que eu precisava de emprego. Aí eu falei: ah, vou continuar. E aí continuei na recreação. E aí eu falei: não, mas o que eu vou fazer aqui se eu vim aqui para dançar? Comecei a dar as atividades com fitinha feitas de crepom para as crianças, crepom e canudo. Comecei a fazer massas alternativas com caixinha de Danone e arroz dentro para fazer barulhinho. Comecei a fazer corda. Eu fiz várias coisas. Eu comecei a usar a ginástica como didática no meu trabalho. E aí, depois de um tempo que eu comecei a ter convivência com recreadores de verdade, que eu fui aprendendo o esquema de recreação, porque eu não era recreadora. Hoje eu me considero recreadora. Quase 2 anos Uhum. já trabalhando no ramo. Então, assim, é muito bom. Foi, assim, a ginástica, num todo, ela faz parte de tudo na minha vida, de tudo. De tudo, desde o emprego até a faculdade que não deu certo por enquanto, tudo, tudo, tudo. Até o amadurecimento, tudo, tudo. Sem a ginástica, eu não sei o que é de mim sem a ginástica. De verdade. Não sei o que eu viveria, onde eu estaria hoje, o que história eu estaria contando, no caso, não sei. Eu não consigo me imaginar sem a ginástica, porque a minha memória antes dos meus 10 anos é muito apagada. Eu só consigo lembrar da parte da ginástica para frente. É meio que Uhum, foi minha uhum. paixão, sabe? Sim. É uma das perguntas que eu ia fazer. Era se você viria, conseguia se ver sem a ginástica. Já respondeu. As redes sociais veio para ajudar, né? Onde mostra todo o seu trabalho, o que você faz hoje, um pouco da sua história. E tanto é que nós estamos aqui conversando através das redes sociais. Mas, Catiane, você vai me matar agora porque está se encaminhando para o final da live, você acredita? Por Infelizmente, quê? Infelizmente, porque daqui a pouco o Instagram ele é tão mal criado que ele vai e derruba nós, deixa nós só a tela preta, fica pra gente. Antes que isso aconteça, eu sou mais educado, eu tento antecipar um pouquinho isso para não ficar feio para o convidado, né? Então, e no final da nossa live, eu sempre faço algumas perguntinhas que você responda rápido. O que vier no coração. Pode ser sim, família, é meu tudo. Independente de que não tenha apoiado ou não, é meu tudo. ginástica, É minha paixão. Sem palavras. sonho, Ter a minha estabilidade emocional quando se trata de ginástica e a minha faculdade de educação física. medalha do coração, aquela medalha que é a mais que você curte. Se tivesse falado, tinha pegado para te mostrar. É a medalha Ah, que brasileira, pena. é a de João Pessoa e a do Pan-Americano, que eu representei o país. Nossa, já que você tocou nisso, então eu vou falar também. Pan-Americano. Ah, eu acho que foi meio que o ponto, não o ponto final, mas foi a reticência da minha história, da minha trajetória. E sem palavras, é um baita aprendizado. Não tem muito o que falar, só sentir. Olha, Catiane, e para finalizar, não pode passar batido se não contar um mico. Tem um mico fácil aí para você que resgata na memória para contar? Tem, vou tentar falar rapidinho. Eu Não, treinei pode ficar, fica à vontade. Não precisa correr, não, mas tranquilo. nesse ano que eu te falei, que eu fui expulsa da primeira equipe, tal, tal, tal. O que aconteceu? Enquanto a técnica estava afastada, como eu disse que não estava treinando minhas séries, estava focada em outra coisa, o que aconteceu? Fui competir. Chegou na competição, aí eles apitam, né, para você começar tudo. Eu esqueci Aham. a inteira, eu fiquei para lá e para cá com a bola.
E agora, e agora, e agora? E os hábitos só anotando, porque cada passo que eu dava, menos 0,30, menos 0,20, e eu Sim. ficava, olha, e agora, gente? Esqueci tudo. Sabe o que que é um blackout? Nossa. Apagou, apagou. E eu não podia sair. Se eu saísse dali, eu seria desclassificada na hora. Era melhor levar zero do que ser desclassificada. E eu fiquei pra lá e pra cá, juro, eu não lembrava de nada, de nada. Nossa. Um movimento tatuado na minha perna, que é meio que a minha Putz. especialidade, eu considero, que é colocar o pé na cabeça, assim. Aí eu falei, quer saber? Eu Aham. vou colocar o pé na cabeça e vou fazer um pivô, que é um giro. Aí coloquei o pé na cabeça, que é o que eu faço de melhor, fiz um giro, acabou. Sabe quanto que eu tirei? Tirei 2. É. E tipo assim, a nota é 20. Só que eu não fiz nada, era pra eu ter tirado 0. E eu fiquei, nossa, tirei 2, fiquei toda feliz, todo mundo, Nossa. cara. Aí veio uma técnica que estava como árbitra, que era como se fosse a coordenadora lá, que mandava tudo. Falou assim, não, ela não fez nada, ela não merece tirar 2. Aí eu falei assim pra ela, claro que eu fiz um bucle, fiz um giro, que se chama pivô. E aí a técnica começou a rir, aí as outras técnicas rindo. E tipo assim, e meio que as pessoas zombando da minha cara, eu não sabia se ria, se chorava. Foi meio que eu considero um mico. Fora Sim. a minha fita ter enganchado no teto na hora da competição. Ah, eu tanta coisa Nossa. pra, tipo, em 10 anos de ginástica é meio difícil. Mas em desfile também, como, por exemplo, como baliza, além de ginástica, sou baliza. Eu continuei nesse negócio de bandas e fanfarras. Meu último Aham. campeonato, agora em novembro de 2019. Tem meus troféus ali. Eu vou te mostrar rapidinho antes de acabar. Não, E pode mostrar, pode mostrar. e aí eu competi tudo, minha bota rasgou. Eu tinha recém me acidentado de moto e eu tava lá competindo. Nossa. Aí quando eu fiz um movimento que bateu o meu joelho que tava recém, sabe, cicatrizado, Curado, estourou. né? Sem receé. E eu continuei competindo e saindo sangue na minha perna. E eu lá competindo e Nossa. correndo. Depois eu não andava mais. Aí eu ganhei, fui pegar o troféu, tudo me mancando. E é isso. E no trabalho, aí eu também, foi bem nessa época. Eu fiquei afastada um tempo, só que eu não queria ficar dando atestado com medo. Eu sempre fui muito, assim, de Sim, querer ser sim, pontual, né? E aí eu falei, não, eu vou. sim. E era na época do Halloween. Aí o que que eu fiz? Me vesti de Mortiça Adams e mancando assim, ó, lá no trabalho. E todo mundo, ah, nossa, você tá muito no personagem. Eu falei, nada, eu não conseguia esticar o joelho com a contusão que tava. E ninguém via, eu tava com o vestido super longo, fantasiado lá na recreação. E só as crianças não podiam chegar perto, porque de repente dava um sem querer. Mas assim, são meio que uns micos que eu considero, né? Alguns ninguém sabe assim Sim, a fundo. Mas é isso. sim. Tem perguntas? Meu, maravilhosa. Você explicou a trajetória, a ideia do programa é exatamente isso, é você falar de tudo, como foi sua trajetória, sua vida, e mostra aí pra gente aí as medalhas, o troféu. Ó, Olha, que no caso aqui, puxa, eles são de baliza, como baliza. Esses daqui são os últimos de 2019, ó. Primeiro lugar. Foi lá em Santos o campeonato, que eu nunca tinha participado. Aí eu ganhei esse nossa, daqui no que Guarujá, legal. que eu fui bicampeã na cidade. E essas botinhas aqui que estão desbotando também são troféus, tá? Esses aqui de trás também, ó. Em Santa Rita do Passa Quatro, tem outro ali. É que eles são meio diferentes, esses troféus. Daí eu deixo Sim, ele sim. ele aqui na minha sala. Agora, vamos lá. As medalhas são essas aqui. Vou até para trás para te mostrar tudo. Esse aqui é meu Eita, porta-medalhas. Tem muita nossa, história aqui para meu. contar. Aqui estão minhas credenciais, que eu já participei de jogos abertos, jogos regionais. A minha carinha de bebê, que não contava para a mãe que estava indo treinar em Santos. Ai, meu E Deus. essa daqui Não, é muito importante, que é a credencial do Mundial. Foi quando eu participei do Mundial e do Pan-Americano. Aí essa nossa. daqui, ó, não, essa aqui não. Essa daqui é a medalha de segundo lugar no Pan-Americano, que minha equipe só perdeu para o Canadá. Segundo lugar, ó, foi de 2018, o Campeonato Pan-Americano. Aí tem essas aqui que são muito importantes também, estadual. Fui campeã estadual geral em 2018 na minha categoria. Então, é que eu acabei não falando, mas aí depois, como eu fui mudando de equipe, eu fui evoluindo muito, eu consegui muitos Sim, resultados. Essa aqui é muito importante também, ó. É a maior competição da América Latina, Jogos olha Abertos. isso, cara. E a que eu falei que tem um valor sentimental é essa aqui.
que é o Campeonato Brasileiro, que foi em João Pessoa, lá na Paraíba. Foi a minha primeira viagem de avião, então ficou marcado, sabe? Primeira vez sentindo frio na Sim. barriga, viajando. Aí aqui eu tenho coleção de chaveiras dos lugares que eu já viajei e também da competição Nossa. internacional que eu não consegui ir. Cadê? É do México. Tá aqui, ó. Eu não consegui dinheiro para ir, mas trouxeram para mim o chaveirinho. E quando deu, eu consegui participar do Pan-Americano, que foi aqui no Brasil mesmo. E Aham. foi esse daqui. Aí as gringas vieram para cá e eu consegui participar. Aí tem aqui, ó, de Vancouver. Tá vendo? É Nossa, isso. meu. E essa sapatilha aqui foi o técnico chato, que disseram pra mim que era chato. Ela tá toda usada já. Foi o meu melhor ano, né? Foi antes de eu Aham. parar a ginástica, 2018 e 2019. Foi o ano, assim, de mais vitórias, mais conquistas, mais choros, mais tudo. Foi o ano. Você não tá entendendo. Eu até Olha tatuei o que legal. esboço. Essa tatuagem aqui é o esboço da foto da minha última técnica. Em homenagem por tudo que eu vivi nos últimos anos como atleta. E essa Uhum. sapatilha aqui, que se chama Ponteira, eu ganhei desse meu técnico. Ele trouxe da Hungria. E foi sucesso. Onde eu pisei com ela, eu brilhei. Literalmente. Nossa, cara. Catiane, eu queria só te agradecer, meu, imensamente por essa história maravilhosa de você contar pra gente, de você contar um pouquinho, né, Catiane? Porque Sim, por haja cima. história aí, né? A gente brinca às vezes porque atleta tem muita história, cara, e a galera não sabe nem um pouquinho do que se passa para É um poder iceberg. alcançar. É um iceberg. Ele só veio o topo, que tá lá embaixo, não tem noção. Verdade, não tem nem noção do que acontece para poder conseguir alcançar uma medalha dessa daí. Sim. Mas todo o suor foi dado, todo e aí tá a prova de que você é um sucesso, mulher. Eu queria te Obrigada. agradecer mesmo de coração e parabéns por tudo que você passou. Parabéns mesmo de coração. Não desista dos seus sonhos, porque o Respeita a Minha História hoje é com Catiane Ferreira. Catiane, queria te agradecer, tá? Agradecer essa galera. Meu, que galera você tem que acompanha, que Obrigada. vai com você, manda abraço, manda beijinho, manda pergunta. Que galera, te agradeço, viu, Catiane? Obrigada a você pelo convite, né? Por ter me notado em meio a tantos Que atletas. Você isso. me achou. Não sei como você me achou, mas obrigada por ter abrido um pouco meu coração aqui. Sempre falar de ginástica para mim é um prazer, sabe? Relembrar tudo que eu vivi assim. Parece ser meio sarcástico, mas todos os momentos ruins hoje em dia, para mim, é a coisa mais engraçada do mundo, porque é literalmente isso. Você precisa passar por várias coisas difíceis para você dar valor para as coisas fáceis e todo o Isso mesmo. esforço tem resultado. Minha sapatilha é É isso mesmo. linda, que brilhei muito. Um dia esteve no meu pé, nos tapetes aí do Brasil. E é isso aí. Muito Obrigado, viu? obrigada. Obrigada, Obrigado gente, que mesmo. participou, mandou pergunta. É isso aí. Sigam eles aí, ó. E acompanhem os próximos atletas e as próximas histórias. Brigadão, fica com Deus, tá? Se cuida. Você também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.